Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma videoaula. Hoje a nossa videoaula vai falar sobre pirâmides e tronco. Hoje eu não vou me preocupar tanto com a parte conceitual, ok? Eu separei alguns exercícios e aí dentro dos exercícios a gente vai retomando todos os conceitos que nós adquirimos, todos os conteúdos que nós trabalhamos em sala de aula. Vamos lá, acompanha aí. Os slides, pessoal, eu já coloquei no grupo do WhatsApp de cada turma. Primeira questãozinha que eu passei para vocês tem uma pirâmide, essa pirâmide é de base quadrada, beleza. Ele fala para mim que a aresta dessa base mede 6 centímetros, então se é de base quadrada, de cara eu tenho que me lembrar de uma coisinha. Quando a base é quadrada, galera, quando eu quero calcular o apótema da base, qual vai ser o valor? A metade do lado deste quadrado. Então, de cara, se a aresta da base mede 6, eu já respondo a letra A, que está me perguntando justamente o apótema da base, 3 centímetros. Já lá com a ideia do sexto ninho, para eu calcular a área de um quadrado, é justamente o produto dos lados, Lado vezes lado, lado ao quadrado. 6 ao quadrado, 36 centímetros quadrados. Beleza, agora a gente vai falar da pirâmide, mais específico. O que a gente tem que lembrar das nossas pirâmides? Eu visualizo ali dois triângulozinhos. Um triângulo retângulo, onde aqui é a altura da pirâmide, aqui é o apótema da pirâmide e aqui é o apótema da base. Nessa pirâmide eu tenho o que a gente chama de faces laterais. Então olha só, cada facezinha lateral, aqui eu tenho a aresta da minha base e eu sei que a altura desta face é justamente o apótema da minha pirâmide, ok? Então, ele falou para mim que a altura vale 4. Então, vamos lá, vamos substituir? Eu sei que a altura vale 4. Eu resolvi na letra A que o apótema da base vale 3. Adivinha que triângulo pitagórico mais maravilhoso é esse aqui? É o famoso 3, 4 e 5. Nossa, professor, então agora a gente tem tudo, porque a aresta da base vale 6. O apótema da pirâmide a gente acabou de descobrir que vale 5. Para eu achar a área lateral, se eu tenho uma base quadrangular, galerinha, adivinha quantas faces laterais eu terei? 4. Então a minha área lateral serão 4 triângulos isósceles desse tipo, de base 6 e altura 5. Para eu calcular a área de um triângulo, basta fazer o produto da base pela altura sobre 2. Ah, professor, ficou fácil, ó. Divide 6 por 2, dá 3. 3 vezes 5, 15. Adivinha quanto dá 15 vezes 4? 60. Como era centímetros, centímetros quadrados. Beleza? Facinho também? Então, a área lateral, 60 centímetros quadrados. O apótema da pirâmide, a gente já descobriu que vale 5 centímetros. E agora eu preciso calcular o volume. Para eu calcular o volume da pirâmide, eu tenho que calcular 1/3 da área da base vezes a altura. Ou seja, 1/3, a área da base a gente fez na letra B, 36. A altura ele forneceu, que vale 4. 36 dividido por 3 vai dar 12. 4 vezes 12 vai ser o volume da minha pirâmide, 48 centímetros cúbicos. Lembre-se que eu poderia representar também 48 mililitros, ok? Porque 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, o meu volume deu 48 centímetros cúbicos. Primeira questão bem tranquilinha para a gente. Na segunda questão, uma pirâmide de base quadrangular tem esta base como área 64 centímetros quadrados. Professora, você no exercício anterior você falou o valor da aresta. Exatamente, e pedi para vocês calcularem a área. Eu estou dando agora a área de um quadrado, gente. Eu estou falando que esse quadradinho tem área 64. Então, adivinha quanto tem que ser cada lado? 8, concordam? Então, a minha base tem a aresta da base, 8. Efetuando-se nessa pirâmide um corte a 6 centímetros da base, galera, o meu corte transversalzinho,
a gente já sabe que forma uma secção transversal. Onde essa secção transversal, ele falou para mim que tem área 16. Se essa área é 16 e é um quadradinho também, qual é o valor da minha aresta? 4. Ele falou para mim ainda que esse corte foi feito a 6 centímetros da base. Galerinha, ele está me dando justamente o quê? A altura do meu tronco. Então ele está dizendo para mim que a altura do meu tronco é 6 centímetros. Eu não sei qual é a altura da minha pirâmide, vou chamar de agazão. E não sei qual é a altura da pirâmide menor que foi formada. Mas eu estudei que a pirâmide menor e a pirâmide maior, elas são semelhantes. Então, por isso, existe o que a gente chama de constante de proporcionalidade. E essa constantezinha de proporcionalidade, a gente pode trabalhar comparando as arestas das bases, as alturas, podemos comparar as áreas das bases, as áreas laterais, os volumes e assim por diante. O que eu vou fazer aqui? Como eu já falei que as arestas valem 8 e 4, eu posso muito bem fazer assim, ó. A aresta da base da pirâmide grande está para a aresta da base da pirâmide pequena. Isso aqui me dá o valor da constante de proporcionalidade. Ué, professor, então a constante vale quanto? 2. Teve um coleguinha em sala que falou, professor, eu não fiz isso. Como ele me deu as áreas, professora, eu fiz já a razão pelas áreas. Perfeito. Aí fez 64 sobre 16. Quando fez isso, deu 4. Só que você tem que lembrar que o que você encontrou é a constante ao quadrado, porque nós estamos comparando áreas. Então, se eu tirar a raiz quadrada, eu vou chegar no K igual a quanto também, galera? 2, da mesma maneira. Significa, então, que se a minha razão é 2, eu posso fazer assim, ó, professora. Hzão está para Hzinho igual a 2. Perfeito. Só que eu não tenho nem Hzão nem Hzinho. Mas você sabe que o Hzão equivale ao Hzinho mais 6 unidades do tronco, concorda? Então eu posso substituir assim, ó, Hzinho mais 6 sobre Hzinho. Isso aqui tem que ser igual a razão, que é 2. Passa para lá, 2 Hzinhos é igual a 1 Hzinho mais 6. Adivinha qual é o valor de um Hzinho? 6 centímetros. Professora, mas não tem essa resposta. Justamente. Por quê? Porque eu te falei que é o valor do Hzinho. Adivinha quanto que é 6 mais 6? 12. Então, o meu Hzão vale 12 centímetros. Então, essa é a resposta que você tem que marcar. Adivinha que letra é? C de Cristo. Vamos para a questão número 3. Vamos fazer ainda pirâmide. Só que agora a pirâmide não é uma base quadrada. A pirâmide é uma base hexagonal. Vamos recordar que quando eu tenho uma pirâmidezinha de base hexagonal, o apótema da minha base é justamente a altura do triângulo equilátero que forma na minha base. Dos 6 triângulozinhos equiláteros que se formam. A altura de um triângulo equilátero, galerinha, é L raiz de 3 sobre 2. Beleza? Ele falou para mim que essa base hexagonal tem aresta medindo 2 raízes de 3. Significa, então, que esse ladinho aqui, ó, 2 raiz de 3, é justamente o lado, a basezinha daquele triângulo. Então, significa que o apótema da base é igual a esse lado 2 raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 2. O 2 com 2 simplifica. Raiz de 3 vezes raiz de 3, pessoal, dá quanto? Dá 3. Como está trabalhando em centímetros, 3 centímetros. Tranquilo? Acabei de descobrir, então, o valor do meu apótema da base. Então, é a letra A, 3 centímetros. Eu sei que, na minha pirâmide, eu sempre consigo visualizar esses 2 triângulos. A altura, que ele falou que vale no enunciado, 4. Apótema da pirâmide, que eu não sei quanto vale. E apótema da base, que vale 3. Pessoal, adivinha que triângulo pitagórico é esse? O famoso 3, 4 e 5. Então, o apótema da pirâmide vale quanto? 5 centímetros. Perfeito. Como que eu vou calcular a área lateral? Agora, pessoal, minha base é um hexágono. Então, a minha base tem 6 triângulos isósceles desse tipo aqui.
aresta da base 2 raiz de 3 e a altura desta face medindo o apótema da pirâmide, 5 raiz de 3. Olha o que eu tenho, 6 que multiplica base do triângulo vezes a altura do triângulo sobre, quanto? Base vezes altura sobre 2. 5 vezes 6, 30. 30 o quê? Raiz de 3 centímetros quadrados. Isso vai ser a área lateral. Então, bora lá? 30 raiz de 3 centímetros quadrados. E o volume da pirâmide? O volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. O que eu preciso lembrar? A área da base é um hexágono. Então, é o equivalente a 6 triângulos equiláteros. Equiláteros de aresta medindo quanto, gente? 2 raiz de 3. Então, vamos fazer continha? 1/3 que multiplica 6. Triângulo equilátero, como que eu calculo a área? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A altura que ele me deu no enunciado, que vale quanto? 4. Vamos começar a simplificar. 6 com 3 dá 2. Volume da pirâmide, 2 que multiplica. Quadrado de 2, 4. Quadrado da raiz quadrada, cancela a raiz. Raiz de 3. Eu tenho, então, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. Raiz de 3 centímetros agora o quê? Cúbicos, porque isso agora é volume. Belezinha? Fizemos uma base da pirâmide quadrangular, uma base da pirâmide agora o quê? Hexagonal. Vamos seguir? Nós estudamos que existem pirâmides também especiais, né? Que era a nossa pirâmidezinha tetraédrica. Então, quando eu tenho um tetraedro regular, o que eu tenho que me lembrar? Que é uma pirâmide que tem 4 faces compostas por 4 triângulos equiláteros. Ah, professor, então se eu sei as partes, né, importantes de um triângulo equilátero, por exemplo, como calcular a altura de um triângulo equilátero? L raiz de 3 sobre 2. E como calcular a área de um triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Eu consigo tudo desse tetraedro. Exatamente. Ele falou que a aresta, pessoal, vale 8. Certo? Aí ele me pede, calcule a área total. Vocês concordam que eu tenho 4 faces idênticas? A base e mais 3 faces laterais, que são iguaizinhas, que são 4 triângulos equiláteros? Então, a minha área total será o produto de 4 vezes a área de um desses triângulos equiláteros. Esse triângulo equilátero tem a aresta da base medindo quanto? 8. Para eu calcular a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Simplifica, qual é o valor? 64 raiz de 3 centímetros quadrados. Está aí a área total. Beleza. Professora, como é que você vai calcular a altura desse cara? A gente não sabe que em toda pirâmidezinha a gente tem esse triângulozinho lá dentro que se forma altura, apótema da pirâmide e apótema da base? Beleza, prof. O que a gente precisa lembrar? Quando a base é um triângulo regular equilátero, o apótema da base eu sei que coincide com 1/3 da altura deste triângulozinho equilátero aqui. Ué, professor, então o apótema da base vai ser 1/3 de L raiz de 3 sobre 2. Perfeito, então o apótema da base vai ser 4 raiz de 3 sobre 3. Dá uns números feios assim, vocês já ficam duvidando. Não duvidem, tá? Confiem no conhecimento de vocês. Eu não sei a altura. Professor, eu não sei o apótema da pirâmide. A gente não sabe que em cada face lateral, a altura desta face é justamente o apótema da pirâmide? Ué, professor, você está querendo dizer então que nesse triângulo de lado 8, 8, 8, o apótema da pirâmide vai ser justamente a altura deste triângulo equilátero? Exato. Então, é a altura deste triângulo equilátero, que é, então, 8 raiz de 3 sobre 2. Ou seja, 4 raiz de 3. Professor, então já achei
esse carinha também. O que eu posso fazer para encontrar a altura num triângulo retângulo? Aplicar teorema de Pitágoras. 4 raiz de 3 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 4 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Galerinha, esse aqui vai dar 16 vezes 3. Aqui h2, aqui vai dar 16 vezes 3 sobre 9. Se eu simplificar, eu vou ter 16 terços. Então vai ficar assim, ó, 16 vezes 3 menos 16 terços, que é igual a h2. Galera, eu tenho 3,16 menos 1 terço 16. Tira o MMC disso aqui. Se você tirar o MMC bonitinho disso aqui, adivinha quanto vai dar? Olha lá. 3 vezes 3, 9. Então vai ficar 9 menos 1, vai ficar 8 vezes 16 sobre 3. Esse cara é o meu H2. Tiro a raiz quadrada dos dois lados. Eu vou sair 2 aqui, eu vou sair 4. Vai ficar preso um 2 e aqui embaixo vai ficar presa a raiz de 3. 2 vezes 4 vai dar 8. Eu vou racionalizar. Então, eu vou multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Eu vou ficar com 8 raiz de 6 sobre 3. Essa é a altura do meu sólidozinho. Beleza? Pessoal, ficou um pouquinho sem espaço. O que eu quero que você faça? O volume vai ser 1 terço da área da base vezes a altura. Você já sabe que a área da base é a área de um triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Você acabou de encontrar o valor da altura, que está aqui. 8 raiz de 6 sobre 3. Você aplica a formulinha e você determina o valor desse volume, tranquilamente, tá? Você vai fazer as continhas, eu vou deixar só registrado. O volume vai dar 128 raiz de 2 sobre 3, ok? Depois vocês tentem fazer aí bonitinho. Vamos seguir? Questão 5 é uma questãozinha bem tranquila, né? Eu gosto sempre de comentar sobre ela, porque a respeito da constante de proporcionalidade. Eu pego duas pirâmidezinhas aqui, beleza? Falo que as pirâmides são de base quadrangulares, elas são regulares e semelhantes. Se elas são semelhantes, pessoal, existe uma razão de semelhança. Como que eu vou descobrir a razão de semelhança? A altura de uma deve estar para a altura da outra. Ou seja, a altura da pirâmide grande está para a altura da pirâmide pequena. Qual é a razão, o coeficiente de proporcionalidade? 2. Calcule a medida x do lado da base da pirâmide. Professora, se a gente tem que a razão é 2, o que eu vou fazer? A pirâmide grande, a base, né, a aresta da base da pirâmide grande, está para a aresta da base da pirâmide pequena. Isso aqui tem que ser a constante de proporcionalidade. Cruz credo, adivinha qual é o valor de x? 5 meios. Então, a aresta da base da pirâmide menor vale 2,5, 5 meios. Calcule a razão entre as áreas das bases. Agora que eu sei as bases das arestas, vamos lá. A área da base, vou botar assim, AB1, é igual a 5 vezes 5, 25. A área da base 2 é igual a 5 meios ao quadrado, 25 quartos. Se eu fizer a razão da grande com a pequena, as áreas, não tem que dar a constante ao quadrado? Se eu fizer a divisão de fração, eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Adivinha qual vai ser o valor da constante ao quadrado? 4. Se eu tirar a raiz, adivinha quanto vai dar a constante? 2. Como já era esperado, olha lá. Quando a gente fez entre as alturas, entre as arestas. Calcule a razão entre as áreas obtidas. Calculamos. Calcule agora os volumes. Galera, se eu fosse calcular o volume da pirâmide 1, 1 terço, área da base, já sei que é 25, vezes a altura, 10. Volume 1 seria 250 terços. Volume da pirâmide 2, que é a menorzinha, 1 terço, área da base, 25 quartos, né? 5 meios vezes 5 meios, vezes a altura. O volume 2 vai dar 5 vezes 25, 125. O quê? 12 avos.
ok? Ele não quer que você calcule a razão do grande e do pequeno? Divisão de fração, galerinha. Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Simplifiquei, deu 4. Simplifiquei, deu 2. Quanto foi o coeficiente K ao cubo? Adivinha? 8. Se eu tirar a raiz cúbica de ambos os lados, qual é a raiz cúbica de 8? 2. A constante não se altera, pessoal. Beleza? Vamos seguir? Essa aqui é bem interessantezinha. As rapaduras fabricadas no engenho JB têm a forma de um tronco de pirâmide regular. Aí ele botou A, B, C, D, E, F, G, H. Ok. Conforme mostra a figura abaixo. Sabendo-se que os segmentos AB e EF medem 15 e 12, AB 15. É quadrangular, gente?